de hoje, voltar lá no eu de 20 anos atrás, sem que a gente precise voltar no tempo para revisitar aquela memória, aquela lembrança, faz a alma ser imaterial. É lindo pensar isso, não é? Outra característica da imaterialidade da alma é a própria capacidade de abstração. Vocês já viram algum cachorro abstraindo as coisas? Você vai lá, xinga ele porque ele fez xixi fora do tapetinho, ele... Não quero mais conversa com você hoje. Faz isso. Vamos usar como ele faz. Tô abstraindo. Como nós, os animais nunca vão fazer isso. Nunca. Porque os animais não possuem materialidade na alma. Porque a alma deles não é racional, como a nossa. Segunda característica que eu acho uma das mais bonitas, a simplicidade da alma. Sabe o que faz a alma ser imortal? A simplicidade. Tudo aquilo que é composto pode ser decomposto. Concorda? Então o corpo é composto, porque ele não sofre decomposição. Sim. Mas a alma não é composta. A alma é simples, vai dizer São Tomás de Aquino. Se a alma não é composta, ela não sofre decomposição. A alma é simples. Sendo simples, ela não vai sofrer decomposição. Terceira característica que nos indica, terceira prova, da imortalidade da alma, o desejo natural da eternidade. O homem tem um desejo inato da felicidade eterna. Todos nós temos um desejo inato da felicidade eterna. E esse anseio pela felicidade, ele sugere que a gente foi feito para uma vida que não termina com a morte. Eu gosto de dizer que só Deus tem o formato perfeito do vazio que nós temos no nosso coração e na nossa alma. Esse desejo natural da eternidade. Olha que bonito isso. Vocês estão aqui hoje, por quê? Porque vocês têm dentro de vocês um desejo natural pelas coisas da eternidade. Talvez ao passar por um sofrimento na vida, vocês foram empurrados para esse desejo de novo. Mas ele estava aí e vai continuar aí. Na verdade, todas as nossas buscas de satisfação, de nos preencher com tantas coisas que talvez o mundo de hoje oferece, no fundo tem a ver com a busca da felicidade que só Deus pode dar. Do preenchimento do vazio que só Deus pode empreender, porque só Ele tem o formato perfeito do vazio que a gente tem dentro do coração. Desejo natural da eternidade. O quarto é o conhecimento do universal. O que isso quer dizer? São Tomás de Aquino vai dizer que o nosso intelecto humano, diferente dos outros animais, ele tem a capacidade de abstrair conceitos a partir de experiências sensíveis. Por exemplo, olhem aqui para essa árvore. Ao ver diferentes árvores, o intelecto ele consegue captar qual é o ser de uma árvore. Para que serve uma árvore? Vocês acham que um cachorrinho vai ficar aqui olhando para a árvore pensando, qual que é o propósito de vida dessa árvore? Será que ela é feliz? Será que ela se sente assim? Será que ela encontrou o sentido da vida dela? Será que essa árvore sabe a que ela veio nesse mundo? Ou digo mais, vocês acham que a árvore está se perguntando isso? Hã? Não. Não. Por acaso vocês já viram um cachorro arrependido porque mordeu a canela de alguém? Não. Chateado, precisando se confessar? Sentindo culpa, fazendo exame de consciência? Já? Nem vão ver, né? Umas culpas assim que tem no meio esquecente, assim, da cara. Eles sentem não como nós. Porque eles não têm as operações da alma como nós.
eles aprendem por estímulo, eles sentem também por condicionamentos, né? Mas não como nós. O arrependimento é um dom, inclusive, que é divino. A culpa costuma ser uma feitura do diabo, mas o arrependimento é divino, ele vem de Deus. Então esse conhecimento do universal tem a ver com essa capacidade de eu abstrair o conceito das coisas. Se isso foi nos dado por Deus, pensem comigo, se a alma fosse apenas material, vocês não acham que o conhecimento que Deus nos proporciona a respeito das coisas não deveria ser um conhecimento restrito só ao material? Só um estímulo-resposta? Um toma lá, dá cá? Como acontece com os animais? Por que a gente é capaz de pensar sobre conceitos abstratos? Por que vocês estão aqui fazendo um raciocínio, pensando, entendendo? Por quê? Porque nós somos uma alma imortal. Nós não somos só matéria. E aqui eu gostaria de fazer uma provocação. Como nós estamos cuidando dessa alma imortal? Porque nós somos incentivados a cuidar muito mais da matéria do que do imaterial. Nós vivemos, por exemplo, numa sociedade do culto ao corpo, da ditadura da beleza, em que a gente está o tempo todo numa corrida contra o tempo. Verdade ou não é, gente? Verdade. As pessoas entra ano, sai ano. Qual a maioria do projeto que as pessoas fazem pro entra ano, sai ano? Emagrecer. Vou emagrecer, esse ano eu vou ser fitness. Né? E entra ano, sai ano, a gente continua do mesmo jeito. Eu nunca vi ninguém falar assim, esse ano eu vou ser de comunhão diária. Esse ano eu vou ser de rosário diário. Esse ano eu vou crescer na semelhança de Deus. Esse ano eu vou escolher uma virtude para praticar. Eu vou procurar ser heróico nessa virtude. Esse ano eu vou fazer silêncio. Esse ano eu vou praticar a paciência. Esse ano eu vou praticar a humildade. Aí a primeira situação de humilhação que Deus te põe para você poder praticar a humildade, a casa cai, né? Igual a Maísa, meu mundo caiu. Como nós estamos vivendo nosso projeto de santidade, gente? E a quinta justificativa, prova filosófica da imortalidade da alma, que eu também acho muito bonito, é a lei moral e a justiça divina. Vamos pensar o seguinte: se a alma fosse mortal, não teria justiça definitiva. Porque vocês acham que é possível fazer justiça nesse mundo? Vocês conseguem ver uma justiça completa nesse mundo, sendo exercida nesse mundo? Se a alma fosse mortal, não haveria justiça definitiva, porque muitos morrem sem receber a devida retribuição por suas ações. É verdade. Então, se a alma fosse aniquilada na morte, presta atenção nisso que eu vou dizer. Se a alma fosse aniquilada na morte, a justiça de Deus seria incompleta, o que contradiz a perfeição de Deus. Isso contradiz a perfeição de Deus. Vou repetir. Se a alma fosse aniquilada na morte. Existe uma teologia que vai versar um pouco sobre o ápice da revelação de Deus na encarnação do seu Filho. E eu gostaria de deixar aqui de indicação de leitura para vocês, que é um documento da Igreja, um documento pós-conciliar, Concílio Vaticano II, que se chama Dei Verbum. A Dei Verbum é a última palavra da Igreja sobre a revelação, sobre a encarnação do Verbo. É a última palavra da Igreja sobre isso. Depois disso, a Igreja nunca mais escreveu nada sobre a encarnação do Filho de Deus nessa terra, porque tudo aquilo que precisava ser dito, está dito. Agora nós precisamos viver essa experiência. Então, esse assunto, volto a dizer, é um assunto de muitos desdobramentos, consequentemente também de uma complexidade maior, que vai solicitar um pouco o exercício da nossa razão.
Agora olha aqui para mim. Deus quer que você faça uso da sua razão. Deus nos criou racionais. O problema é que nós somos tendenciosos ainda a vilanizar a razão. Como se a razão fosse algo antagônico à fé. Então aquela pessoa que faz uso da razão, nós pensamos no nosso senso comum que aquele que faz uso da razão pratica um antagonismo à fé. Se eu questiono, se eu pergunto, se eu quero entender, se eu quero aprofundar, se eu quero entender algo racionalmente, geralmente a gente costuma dizer o que para essas pessoas? Neurado. Você precisa ter fé. Mas quem disse que o exercício da razão é um exercício antagônico à fé? E aqui eu quero deixar uma provocação a vocês. Vamos olhar para a vida de nosso Senhor. Vamos olhar para a vida de Jesus, sobretudo para os seus milagres. Os milagres de nosso Senhor, os milagres que ele realizava, no fundo, eram argumentos que ele estava dando à razão das pessoas, para que a fé delas pudesse crescer. Posso exemplificar? Pode. Já viram aquela passagem do Evangelho em que Jesus cura um paralítico que foi descido pelo telhado? Sim. Jesus estava numa casa, criou-se uma aglomeração imensa de pessoas. De repente chegam 4 homens carregando um paralítico numa maca, numa padiola, e não conseguem acesso a Jesus. E eles, num ímpeto de criatividade, se fosse a casa da gente, nós ia brigar com eles, né, gente? Eles sobem no telhado, fazem um buraco lá no telhado e descem o paralítico até Jesus. E o Evangelho conta, lá no Evangelho de São Marcos, né, capítulo 2, de 1 a 12, o Evangelho conta que quando Jesus viu aqueles 4 homens descendo o paralítico, ele ficou admirado não com a fé do paralítico, ele ficou admirado com a fé dos 4 homens. E ele diz para o paralítico: teus pecados estão perdoados. Quem lembra o que aconteceu em seguida? Eles começaram a dizer que só Deus pode perdoar. Eles começaram a questionar assim: quem é este? Para ele achar que ele pode perdoar pecados. A gente pensava que estava aqui ouvindo um pregador, mais um dos pregadores, dos profetas que circulam aqui, né, na Terra Santa. Quem é esse que se julga poder perdoar pecados? E aí Jesus sonda o coração deles e percebe o que eles estão pensando. E aí Jesus diz assim: o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pega a tua padiola, a tua maca e vai para sua casa? Pergunto para vocês, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda um paralítico? Os pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Por quê? Não tem como ver. Porque não tem como atestar com os nossos próprios olhos. Nós não temos como apreender com os nossos sentidos como que um pecado é perdoado. Naquele momento ali, havia uma crise de razão na cabeça daquelas pessoas. Quem é esse para dizer que ele está perdoando pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Então o que Jesus faz? Ele levanta o paralítico para dizer: só Deus pode levantar um paralítico da sua paralisia. Se eu sou capaz de levantar um paralítico da sua paralisia, é porque eu sou Deus. Se eu sou Deus, eu posso perdoar pecados. Jesus, com seus milagres, dava argumentos à razão das pessoas. Porque, gente, Jesus precisava atestar alguma coisa para nós e para o povo daquela época? Não. Num piscar de olhos, Deus pode fazer um mundo muito mais excelso e extenso do que esse que está sobre a planta dos nossos pés. Mas Deus quer que nós façamos uso da nossa razão. São Basílio Magno, ele diz uma coisa muito bonita: o homem foi criado à imagem de Deus para que ele pudesse conhecer aquele que o criou. Deus nos criou
com o desejo que nós o conhecêssemos. Mas Deus não quer que nós o conheçamos somente a partir da experiência da fé, ou de uma experiência emocional, ou de uma experiência sensível. Deus também quer que nós o conheçamos através da nossa razão, da nossa capacidade de fazer perguntas e responder perguntas, de criar soluções para os problemas que circundam o mistério, entendendo que no momento que nós esbarrarmos na ausência das respostas, aí então sobra o exercício da fé. Quando eu vi esse tema, achei ele muito profundo. Lembra do tema ainda? Ao tornar-se um de nós, ele nos tornou Eterno. Achei muito profundo, mas eu acrescentaria algo nesse tema. Eu acrescentaria uma palavrinha no final. Eu diria que ao tornar-se um de nós, ele nos tornou eternos nele. Ao tornar-se um de nós, ele nos tornou eternos nele. Porque uma coisa é importante a gente entender. Nós não somos eternos porque Jesus se encarnou. Nós já éramos eternos antes da encarnação do Verbo. Nós somos imortais, nós somos uma alma imortal desde o momento da concepção do espermatozoide do nosso papai no óvulo da nossa mamãe. No momento da nossa concepção, nós recebemos de Deus uma alma imortal. Então nós somos eternos desde o momento em que nós fomos concebidos. Mas onde nós vamos passar a eternidade está diretamente ligado ao quanto nós vivemos e acolhemos o mistério de Deus que desceu para nos elevar. Me fiz claro? Vou repetir porque acho que vocês boiaram. Nós somos eternos desde que fomos concebidos. Nós não somos eternos porque o Verbo se encarnou. O Verbo se encarnou para nos salvar, para nos elevar. Mas quando fomos criados, desde a fundação do mundo, Deus já nos dotou de uma alma imortal. E nós vamos entender que alma imortal que é essa. Mas onde nós vamos passar a eternidade está intimamente ligado, está intimamente afetado ao fato do quanto nós acolhemos e vivemos o mistério desse Deus que desceu para nos elevar. Então, você é uma alma imortal. Tem um imortal aí do seu lado, olha aí para ele. E para a gente começar a fazer um exercício de razão, que eu vou queimar um pouquinho os neurônios de vocês hoje, nós vamos primeiro visitar o conceito de imagem e semelhança. E aí eu quero ouvir de vocês. A gente costuma repetir uns conceitos bíblicos e teológicos sem entendê-los a fundo. O que quer dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Podem falar, não tem problema errar. Vamos lá, vamos partilhar. O que a gente entende por ser imagem e semelhança de Deus? Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos lá. Vou chamar os universitários, Adriana e Pra gente ser santo. Fernanda e Rodrigo. Pra gente ser santo igual ele, disse o Gustavo aqui. Quem mais? Vai sacanhar hoje. Eita. Vamos universitários. Chama ele, deixa. Siri. Siri, queijo. Siri queijo. Fala, Sá. Fala, Sá. Eu acho como se a forma de Deus fosse o ideal de perfeição e a gente tentasse, e a gente fosse criado próximo daquilo, buscando aquilo. Então nós somos imperfeitos, mas nós temos Ele dentro de nós e a busca de chegar até Ele. Então Ele é como se fosse a forma ideal e nós fôssemos tentativas ou pequenas obras de arte muito inferiores. Muito bom. O que mais?
povo aqui é bem teológico, né? Então, profundo essa. É isso. Alguém mais? Um pouquinho mais alto, bonito. Alguém mais? Aí atrás vocês não estão me ouvindo, não? Não. Então vamos lá. A tradição, tanto filosófica quanto teológica, ela distingue imagem de semelhança. Imagem e semelhança não são a mesma coisa, nem para filosofia, nem para teologia. E quem vai explicar isso melhor para nós é São Tomás de Aquino, quando ele vai falar sobre a participação do homem na natureza de Deus, na natureza divina. Então, primeira coisa, vamos entender o que é ser imagem de Deus. Vocês nunca mais vão esquecer disso, tá bom? O que é ser imagem de Deus? Primeira coisa, a imagem de Deus no homem está ligada à sua alma racional. Nós somos parecidos com Deus porque nós recebemos de Deus uma alma dotada de 3 potências, de 3 faculdades: inteligência, vontade e liberdade. Vamos lá? Inteligência, vontade e liberdade. São esses 3 elementos com os quais Deus dotou a nossa alma que nos faz imagem de Deus. Nos fazem uma cópia de Deus. Partícipes da natureza de Deus. Porque nós recebemos dele inteligência, vontade e liberdade. Mas é qualquer inteligência? Porque um animal também pode ser inteligente, não pode? Pode. É qualquer vontade? É qualquer liberdade? Não. Número 1, inteligência. A capacidade de conhecer a verdade e de se deixar transformar por ela. Dentro de nós existe uma sede enorme pela verdade. Vocês estão aqui por quê? Sede. Vocês vieram aqui hoje passear, ver esse lugar bonito? Sim? Também. Não somente. Não somente. Mas posso dizer algo para vocês? Até a beleza desse lugar atrai a inteligência. Porque a beleza também nos lança para a verdade. Não é à toa que a nossa geração, o nosso mundo está cada vez mais carente da verdade, porque não existe mais beleza. Olhem para as obras de arte que são produzidas hoje em dia. Que tristeza. Que decadência. Não revelam mais beleza. E ao não revelar mais beleza, elas não nos lançam mais para a experiência da verdade. Entrem numa Capela Sistina da vida para vocês terem um encontro com a verdade através da beleza. Então a inteligência do homem é essa capacidade de conhecer a verdade, de buscar a verdade e de se deixar transformar por ela. Segundo, a vontade. A vontade é já esse ímpeto que existe dentro de nós para escolher o que é bom. E a liberdade, o dom de agir com a força da consciência. Ninguém aqui é comandado por seus impulsos. Existe um termo na psicologia que eu gosto muito, que diz que o trauma, ele é a posteriori. O que isso quer dizer? Tem algum psicólogo aqui? Tem Fernanda, né? Psicanalista. O que quer dizer que o trauma é a posteriori? O trauma não é o que te aconteceu. O trauma é a decisão livre que você toma frente ao que te aconteceu. Nem tudo aquilo que te acontece na vida precisa necessariamente estruturar em você um trauma. Porque a postura que você vai ter diante daquilo que te aconteceu é que vai determinar se aquilo vai ser um trauma ou não. Liberdade. Porque nós somos imagem de um Deus livre, um Deus que pode se posicionar diante da tragédia e nos capacita para isso também. Um Deus que se pode posicionar com liberdade diante da tragédia e nos capacita para isso também.
Me fiz entender? Sim. Alguma dúvida? Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão, perguntar, que a gente vai continuando. Então vejam, esses 3 atributos que nos fazem imagem de Deus são atributos que refletem em nós a Santíssima Trindade. Olha que interessante, são 3, né? Obviamente eu não vou linkar um ou outro aqui com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a compreensão de São Tomás de Aquino é que nós somos imagem de Deus porque recebemos no dia que fomos criados 3 grandes atributos que pertencem àquele que nos criou. Deus deixou em nós uma assinatura. A assinatura de Deus em nós é: Ele nos fez como Ele é, inteligente, livre e um ser que possui vontade. Então, se isso é imagem de Deus, o que é semelhança? O que é, Gustavo? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Se a imagem de Deus é quando eu recebo aquilo que é atributo de Deus, então sou a imagem de Deus porque sou como Deus, não aquele como Deus lá do paraíso, né? Que a serpente tentou a Eva, sereis como deuses. Por que aquela tentação lá estava equivocada? Porque ali a serpente estava tentando Eva a querer ser como Deus sem Deus. Porque uma coisa é eu me entender como um receptáculo de Deus. Outra coisa é eu me entender como a própria fonte. Uma coisa é eu me entender como um copo que recebeu a água. Outra coisa é eu me entender como a própria água. A tentação da serpente para Eva naquele momento foi: se entenda como sendo a própria água, independente da verdadeira fonte. São João da Cruz diz algo muito bonito. Ele diz assim: o que Deus pretende é nos fazer deuses por participação, sendo que Ele é Deus por natureza. Deus nos quer partícipes da sua natureza divina. Isso é a plenitude do ser imagem de Deus. Por que os santos, me responda uma coisa, por que os santos contagiam tanto? Por que um Padre Pio da vida, conhece a história de Padre Pio? Por que um Padre Pio da vida arrastava tantas pessoas atrás dele? Porque ele era um pedaço de Deus. Ele era alguém que levou a sua vocação de ser imagem de Deus, e não só imagem, mas imagem e semelhança, à radicalidade. Tem um escritor que fala sobre o Padre Pio, que ele diz o seguinte: Jesus está crucificado na cruz e Padre Pio está crucificado em Jesus. Jesus crucificado na cruz, Padre Pio crucificado em Jesus. Os autores que contam a história do Padre Pio, eles diziam que Jesus pisou na terra de novo através do Padre Pio. Por que os santos provocam isso quando eles se manifestam no tempo? Porque eles vivem na plenitude o ser imagem e semelhança de Deus. Então, o segundo ponto, o que é ser a semelhança de Deus? Se no primeiro ponto, ser imagem de Deus está na nossa estrutura espiritual, o ser semelhança de Deus tem a ver com o nosso crescimento na santidade. São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que a semelhança de Deus no homem se expressa na graça santificante que configura esse homem a Cristo. Então eu posso dizer aqui que todos são imagem de Deus, sim ou não? Sim. Mas eu posso dizer que todos aqui são semelhantes a Deus? Não. Porque para eu dizer que nós somos semelhantes a Deus, nós precisamos estar fazendo um caminho de configuração a Cristo, cooperando com a graça da santificação. Quando o ser humano, ele vive com a sua razão iluminada pela fé, quanto mais ele vive com a sua razão iluminada pela fé, mais ele se torna semelhante a Deus. E é isso que os santos viveram. Os padres da igreja, eles chamavam esse fenômeno de teoses. O que quer dizer teoses? Divinização. Às vezes a gente vai ler a vida dos santos e a gente fica chocado com as coisas que eles vivem, né? Sobretudo uns fenômenos bastante místicos, assim. Ou umas virtudes muito heróicas.
Vocês pegam, por exemplo, uma irmã Dulce dos pobres, uma santa brasileira. Já assistiram o filme dela? Na vida da irmã Dulce tem um momento que ela vai pedir esmola para os pobres dela. Eles cospem na mão dela. Ela limpa no hábito e responde: esse foi para mim, agora para os meus pobres. O que leva um ser humano que depois do pecado original é essencialmente orgulhoso, vaidoso, a receber na mão uma cusparada, limpar, dizer: obrigado, esse foi para mim, agora para os meus pobres? Senão um caminho de semelhança a Deus, um caminho de divinização, uma teoses. E, gente, não é preciso muito, não. Basta a gente olhar, por exemplo, para um Carlo Acutis da vida, que já vai ser santo. Dizem os que estão historiando aí a vida do Carlo Acutis, que era um jovenzinho, conhecem Carlo Acutis? Sim. Um jovenzinho que gostava de internet. Dizem que no velório do Carlo tinham tantos mendigos. O Carlo era de uma família rica. Pra vocês terem uma ideia, o garoto quis morar em Assis. A mãe dele comprou uma casa para morar em Assis, perto de São Francisco. Humilde demais. Tinha tanto mendigo no velório do Carlo que a mãe dele ficou assustada. A mãe dele perguntou de onde saiu tanto mendigo. E no velório do Carlo, ela descobriu que quase todos os dias ele doava a merenda dele para os pobres. A merenda escolar. O lanche, ou o dinheiro que ele levava para comprar o lanche, ele comprava comida para os pobres nas ruas. E os pobres choravam copiosamente no caixão do Carlo, porque ali passou uma imagem e semelhança de Deus. Através dele, Deus pisou na terra de novo. Jesus pisou na terra de novo. Pensar sobre isso nos faz esse convite a pensar como nós estamos vivendo. Nós já nos entendemos imagem de Deus. Somos dotados de inteligência, vontade, liberdade. O que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos usando a nossa inteligência, a nossa vontade e a nossa liberdade para crescer com a nossa razão iluminada pela fé, com a fé também iluminada pela razão, para crescer na semelhança de Deus? E quando a gente pensa sobre essa questão da semelhança de Deus, eu gosto muito de uma frase de São João da Cruz também, que ele diz assim: o demônio teme a alma unida a Deus, como ele teme o próprio Deus. O que é uma alma unida a Deus, senão essa alma que viveu nessa lógica do tornar-se semelhante a Deus? Um pouco disso daquilo que você disse. A gente repete esses conceitos, canta algumas coisas, mas a gente não interioriza, verdade ou não é? Quantas vezes a gente cantou: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Você está cantando o projeto de ser semelhante a Deus. Quem já fez disso o seu projeto de vida? Vocês colocaram isso como meta para 2025 e para o resto da vida? Ou nós estamos criando outros projetos de semelhança? Eu quero ter a vida da blogueira tal, da pessoa tal do Instagram. Eu quero ter a casa igual do fulano, o casamento igual da Beltrano. Eu quero criar os meus filhos assim, assado, lá, lá, lá. E o seu projeto de santidade? Ei, você é uma alma imortal. Você é uma alma imortal.
tudo aquilo que é feito nesse corpo vai repercutir na sua eternidade. Tudo aquilo que você faz nesse corpo repercute na sua eternidade. Amém? Posso dar continuidade? Então vamos falar sobre a imortalidade da alma. Por que falar sobre isso é importante? Eu sei que muitos de vocês que participam aqui desse grupo de estudo passaram por processos ou estão passando por processos de luto. Talvez todos nós passamos, já passei também. Mas quando a gente está passando por esses processos, uma das coisas que a gente escuta muito é alguém dizendo assim para nós: aquela pessoa que você ama, amor, que partiu, tá com Deus. A gente que tá no meio cristão, a gente tem o hábito de responder assim: ele descansou, tá com Deus. Quais são os outros jargões que geralmente vocês escutam? Deus sabe todas as Deus sabe de todas as coisas. Um dia você vai reencontrar, tá melhor que nós. Nada disso consola. Mas talvez possa ter uma coisa que console o coração do homem, que é quando a razão ilumina a fé e a fé ilumina a razão, e nós entendemos com a nossa razão, porque Jesus quer que a gente use a nossa razão, que de fato a nossa alma é uma alma imortal. Posso fazer uma experiência aqui com vocês? Vamos lá. Vou fazer a primeira. Imaginem vocês, pegar essa vela aqui mesmo, pegar um apóstolo aqui. Pega o Judas. Pode ser o Judas, né? Que eu vou matar ele. Pensem vocês que essa vela... Deixa eu ver se aqui cabe aqui. Pensem vocês que essa vela é o seu corpo. A vela que está aqui na minha frente é o seu corpo. E a chama da vela é a sua alma. Qual é o sentido de ser da vela? Iluminar. O sentido de ser da vela é a chama? Concorda? A gente faz o que com uma vela que não está acesa? Lá em casa a gente bota tudo dentro do armário. Elas ficam lá encostadas. Mas a hora que a luz acaba, que vem a penumbra, a vela encontra o seu sentido de ser. O seu sentido de existir. Que é iluminar. Então pensem a vela como corpo, a chama como a alma. Se eu digo que o sentido de ser, o propósito de vida da vela é iluminar, e se é iluminar, o propósito de vida dela tem a ver com a chama acesa, pergunto para vocês, qual é o propósito da vida de vocês? O corpo? O propósito da vida de vocês tem a ver com o corpo ou tem a ver com a alma? Então vejam. Se eu venho aqui eu vou explicar para vocês por que a alma é imortal. Como que a alma é imortal? Se eu venho aqui e mato O oxigênio? matei Judas. A chama apagou, não apagou? Se a chama apagou, se eu matei, se essa vela morreu, esse corpo morreu, isso quer dizer que a alma também tem morrido? O fato da vela ter se apagado fez a chama de fogo deixar de existir? Não. Não. Quando o nosso corpo morre, a nossa alma não morre junto.
Assim como quando eu, ao apagar a vela, não fiz a chama de fogo deixar de existir. Vocês conseguiram compreender? Uhum. Então, São Tomás de Aquino, ele vai nos ajudar a entender umas coisas. Deixa eu ver quantas horas aqui. Não, pra falar. Tem muita coisa. Tô cansativo? Não. São Tomás de Aquino vai dizer que existem 3 tipos de alma. A alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional. Nós estamos cercados de almas vegetativas. As almas vegetativas são as almas das plantas. O que quer dizer uma alma vegetativa? Quer dizer uma vida que foi conferida a um ser apenas com as funções de nutrição, crescimento, talvez funções metabólicas, funções de reprodução. Ao redor de nós está cheio de alma vegetativa. Nos outros animais, nós temos o que São Tomás de Aquino chama de alma sensitiva. O que é uma alma sensitiva? É aquela que, além do que já está presente na alma vegetativa, se acrescenta outras faculdades. Os animais são capazes de sentir. Os animais são capazes de fazer um movimento frente àquilo que eles sentem. Ok? E o terceiro tipo de alma, a alma racional. A alma racional, ela é exclusiva do ser humano, porque ela é dotada de inteligência, de vontade e de liberdade, que torna aquele que possui a alma racional capaz de conhecer a Deus, vai dizer São Tomás de Aquino. Então a grande diferença está no fato de que a alma, e unicamente a alma racional, é imortal. Quando a plantinha morre, a alma dela morre junto. Quando o animalzinho morre, também a alma dele morre junto. Mas quando o homem morre, a sua alma não morre. A sua alma é imortal, porque ela é imagem de Deus. É um pouco daquilo que eu fiz aqui com vocês. Se eu apago a vela, isso não implica na chama deixar de existir. A chama dessa vela apagou, mas a chama em si continua existindo. Se eu pegar, por exemplo, um espelho, eu trouxe um espelho, mas eu larguei lá dentro do carro. Se eu pegar um espelho, pedir para vocês olharem no espelho, e depois eu envolver esse espelho num pano preto, o fato de eu não estar vendo mais a minha imagem no espelho faz o espelho deixar de existir? Se eu pegar um martelo e quebrar o espelho e partir o espelho em 1000 pedaços, isso faz a minha imagem deixar de ser refletida no espelho? Não. Assim é a imortalidade da nossa alma. E quais são as provas filosóficas da imortalidade da alma? Olha que bonito. Acompanhe aqui comigo. A primeira, a imaterialidade da alma. O que isso quer dizer? A alma humana, ela é imaterial. Isso quer dizer que ela realiza operações que transcendem a matéria. Vamos fazer um exercício de imaterialidade da alma? Pensem comigo aí agora num fato da infância de vocês. Pensem num afeto assim que vocês têm com algo da infância de vocês. Pensaram? Uhum. Foi gostoso? Foi ruim? Bom. Às vezes então os afetos são ruins, né?
Que bom. Me digam, vocês precisaram entrar no túnel do tempo, rebobinar 20, 30 anos para poder visitar essa memória? E talvez sentir a mesma coisa que vocês sentiram lá atrás, sim ou não? Não. O que faz o seu eu de hoje conseguir visitar essa memória do seu eu de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás? Materialidade. A imaterialidade da alma. Se a alma ela é imaterial, ou seja, se as suas operações não dependem da matéria, então também a sua existência não pode estar sujeita à corrupção da matéria. Se a alma não é matéria, como ela vai sofrer a corrupção como se fosse matéria? Esse corpo é matéria, não é? Então ele sofre a corrupção porque ele é matéria. Mas se a alma é imaterial, como ela vai sofrer a corrupção sendo imaterial? Esse é o primeiro atestado filosófico, vai dizer São Tomás de Aquino, de que a nossa alma é imortal. Nós somos capazes de voltar no tempo, fazer operações da alma, e aqui é só uma delas, né? Essa capacidade de fazer memória, o nosso eu de hoje, voltar lá no eu de 20 anos atrás, sem que a gente precise voltar no tempo para revisitar aquela memória, aquela lembrança, faz a alma ser imaterial. É lindo pensar isso, não é? Outra característica da imaterialidade da alma é a própria capacidade de abstração. Vocês já viram algum cachorro abstraindo as coisas? Você vai lá, xinga ele porque ele fez xixi fora do tapetinho, ele... Não quero mais conversa com você hoje. Faz isso. Tô abstraindo. Como nós, os animais nunca vão fazer isso. Nunca. Porque os animais não possuem materialidade na alma. Porque a alma deles não é racional, como a nossa. Segunda característica que eu acho uma das mais bonitas, a simplicidade da alma. Sabe o que faz a alma ser imortal? A simplicidade. Tudo aquilo que é composto pode ser decomposto. Concorda? Então o corpo é composto, porque ele não sofre decomposição. Sim. Mas a alma não é composta. A alma é simples, vai dizer São Tomás de Aquino. Se a alma não é composta, ela não sofre decomposição. A alma é simples. Sendo simples, ela não vai sofrer decomposição. Terceira característica que nos indica, terceira prova, né, da imortalidade da alma, o desejo natural da eternidade. O homem tem um desejo inato da felicidade eterna. Todos nós temos um desejo inato da felicidade eterna. E esse anseio pela felicidade, ele sugere que a gente foi feito para uma vida que não termina com a morte. Eu gosto de dizer que só Deus tem o formato perfeito do vazio que nós temos no nosso coração e na nossa alma. Esse desejo natural da eternidade. Olha que bonito isso. Vocês estão aqui hoje por quê? Porque vocês têm dentro de vocês um desejo natural pelas coisas da eternidade. Talvez ao passar por um sofrimento na vida, vocês foram empurrados para esse desejo de novo. Mas ele estava aí e vai continuar aí. Na verdade, todas as nossas buscas de satisfação, de nos preencher com tantas coisas que talvez o mundo de hoje oferece, no fundo tem a ver com a busca da felicidade que só Deus pode dar. Do preenchimento do vazio que só Deus pode empreender, porque só Ele tem o formato perfeito do vazio que a gente tem dentro do coração. Desejo natural da eternidade. O quarto é o conhecimento do universal. O que isso quer dizer? São Tomás de Aquino vai dizer
que o nosso intelecto humano, diferente dos outros animais, ele tem a capacidade de abstrair conceitos a partir de experiências sensíveis. Por exemplo, olhem aqui para essa árvore. Ao ver diferentes árvores, o intelecto ele consegue captar qual é o ser de uma árvore. Para que serve uma árvore? Vocês acham que um cachorrinho vai ficar aqui olhando para a árvore pensando qual que é o propósito de vida dessa árvore? Será que ela é feliz? Será que ela se sente assim? Será que ela encontrou o sentido da vida dela? Será que essa árvore sabe a que ela veio nesse mundo? Ou digo mais, vocês acham que a árvore está se perguntando isso? Hã? Não. Não. Por acaso vocês já viram um cachorro arrependido porque mordeu a canela de alguém? Não. Chateado, precisando se confessar? Sentindo culpa, fazendo exame de consciência? Já? Nem vão ver, né? Umas culpas assim que tem no esquecer, assim, da cara. Eles sentem não como nós. Porque eles não têm as operações da alma como nós. Eles aprendem por estímulo, eles sentem também por condicionamentos, né? Mas não como nós. O arrependimento é um dom, inclusive, que é divino. A culpa costuma ser uma feitura do diabo. Mas o arrependimento é divino. Ele vem de Deus. Então esse conhecimento do universal tem a ver com essa capacidade de eu abstrair o conceito das coisas. Se isso foi nos dado por Deus, pensem comigo, se a alma fosse apenas material, vocês não acham que o conhecimento que Deus nos proporciona a respeito das coisas não deveria ser um conhecimento restrito só ao material? Só um estímulo-resposta? Um toma lá, dá cá? Como acontece com os animais? Por que a gente é capaz de pensar sobre conceitos abstratos? Por que vocês estão aqui fazendo um raciocínio, pensando, entendendo? Por quê? Porque nós somos uma alma imortal. Nós não somos só matéria. E aqui eu gostaria de fazer uma provocação. Como nós estamos cuidando dessa alma imortal? Porque nós somos incentivados a cuidar muito mais da matéria do que do imaterial. Nós vivemos, por exemplo, numa sociedade do culto ao corpo, da ditadura da beleza, em que a gente está o tempo todo numa corrida contra o tempo. Verdade ou não é, gente? Verdade. As pessoas entra ano, sai ano. Qual a maioria do projeto que as pessoas fazem pro entra ano, sai ano? Emagrecer. Vou emagrecer, esse ano eu vou ser fitness. Né? E entra ano, sai ano, a gente continua do mesmo jeito. Eu nunca vi ninguém falar assim, esse ano eu vou ser de comunhão diária. Esse ano eu vou ser de rosário diário. Esse ano eu vou crescer na semelhança de Deus. Esse ano eu vou escolher uma virtude para praticar. Eu vou procurar ser heróico nessa virtude. Esse ano eu vou fazer silêncio. Esse ano eu vou praticar a paciência. Esse ano eu vou praticar a humildade. Aí a primeira situação de humilhação que Deus te põe para você poder praticar a humildade, a casa cai, né? Igual a Maísa, meu mundo caiu. Como nós estamos vivendo nosso projeto de santidade, gente? E a quinta justificativa, prova filosófica da imortalidade da alma, que eu também acho muito bonito, é a lei moral e a justiça divina. Vamos pensar o seguinte: se a alma fosse mortal, não teria justiça definitiva. Porque vocês acham que é possível fazer justiça nesse mundo? Vocês conseguem ver uma justiça completa nesse mundo, sendo exercida nesse mundo? Se a alma fosse mortal, não haveria justiça definitiva, porque muitos morrem sem receber a devida retribuição por suas ações.
É verdade. Então, se a alma fosse aniquilada na morte, presta atenção nisso que eu vou dizer. Se a alma fosse aniquilada na morte, a justiça de Deus seria incompleta, o que contradiz a perfeição de Deus. Isso contradiz a perfeição de Deus. Vou repetir. Se a alma fosse aniquilada na morte, a justiça de Deus seria incompleta. E isso contraria a perfeição de Deus. Então a nossa alma é imortal, porque também a prova filosófica de que a justiça divina existe nos dá esse testemunho de que existe uma paga depois desse mundo. Existe uma retribuição que nos é dada depois deste mundo. Os próprios filósofos gregos, eles costumavam pensar qual o sentido da ética. Gente, pensem aqui comigo. Se tudo vai acabar aqui, se tudo vai terminar lá no túmulo onde vão nos sepultar um dia, qual o sentido de ser bom? Por que você vai pagar suas contas em dia? Você vai respeitar as pessoas? Por que você não vai enfiar uma peixeira em alguém que te contrariar? Que vontade às vezes a gente tem. E nem justificaria isso, né? Por que, gente, que nós não, com perdão da palavra, surtamos e fazemos o que dá na nossa cabeça, como meros animais? Os filósofos fizeram essa pergunta: qual o sentido da ética? Qual o sentido de ser bom? O sentido de ser bom, porque parece que a gente nasce um pouco com essa obrigação dentro de nós, é porque nós não somos seres mortais. O sentido da ética é um sentido transcendental. No fundo, nós sabemos que existe uma justiça definitiva. Vocês sabem que os maiores ateus da história, no seu leito de morte, pediram um crucifixo para beijar. A gente pega, por exemplo, o filósofo Voltaire, que era um dos maiores ateus da história. Voltaire, no fim da sua vida, pediu um padre para se confessar. E atrás dele, muitos outros. Porque tem uma coisa que acontece no momento da nossa morte. Nós somos visitados pela vida que a gente viveu. E isso ou vai ser maravilhoso ou vai ser apavorante. Porque pense você, no momento da sua morte, ser visitado pela vida que você viveu e saber que não dá mais para rebobinar a fita, né? E refazer as coisas. O que tá feito, o que não tá feito ficou por fazer. E agora nós vamos prestar contas. Nós vamos receber o salário, a justa recompensa. Vamos ficar devendo. Ou ficar devendo. Precisamos pensar nisso, gente. Os santos, eles tinham o hábito de pensar muito a respeito da própria morte. O memento mori, a memória da morte. Porque quando a gente pensa na nossa finitude, a gente se lembra que esse corpo é finito, mas que a alma é imortal. E que todas as operações da alma no corpo terão uma repercussão. Quando a matéria se decompõe, quando eu apago a vela, a chama não deixa de existir. Quando eu quebro o espelho, ele não deixa de refletir a imagem. Quando eu cubro o espelho com um tecido preto, ele não deixa de estar ali. Isso é consolador também, porque essa sim deveria ser a consolação que nós deveríamos dar às pessoas enlutadas, ou também ao nosso coração enlutado. Aquilo que de verdade você amou, em quem se foi, não morreu. O que a gente ama
no outro que partiu não morre. A gente não tem mais o abraço, o cheiro, a temperatura do corpo. Mas no fundo, não foi nada disso que a gente amou. A gente amou foi o jeito daquela pessoa, foi o amor que ela demonstrou e que nós também podemos partilhar com ela. Foram as experiências que nós vivemos, as memórias que nós construímos. E eu preciso dizer para vocês nessa noite, nada disso morre. A gente tem uma tendência a pensar que quem morreu foi para o céu, foi para Deus. Despersonalizou. Tem um tanto de gente que me pergunta, no céu eu vou saber que minha mãe é minha mãe? E eu devolvo com outra pergunta, por que não saberia? Qual o sentido de Deus te criar filha da Maria, se lá no céu ele queria que você tivesse amnésia com relação a essa verdade? Qual é o sentido? Por quê? Por que Deus apagaria as nossas memórias? Por que Deus nos enviaria a essa terra para, na eternidade, apagar as nossas memórias? Passar uma borracha nos afetos que nós vivemos com quem foi na nossa frente? Porque se tem uma verdade que eu preciso dizer para vocês é essa: todos nós estamos na fila. Quem foi na nossa frente. Preciso dizer para vocês, estamos indo também. No céu nós nos reconheceremos. No céu Jesus chama Maria de mãe. No céu Jesus chama Maria de mãe. No céu Jesus chama José de pai. Que sentido faz a Virgem Maria no céu deixar de ser a mãe de Jesus para se tornar irmã dele? No céu nós nos reconheceremos, porque não faz sentido nenhum Deus nos dar nessa terra uma personalidade que, depois da morte, ela se desmonta. No céu você vai continuar filho daquela pessoa, pai daquela pessoa, mãe daquela pessoa. No céu nós nos reconheceremos. É lindo pensar nisso. Bruno, agora tem um bug aqui, é aquela passagem bíblica que fala lá e não haverá pai nem mãe. Não existe passagem nisso, não. Existe a passagem que não haverá casamento no céu. Não haverá casais no céu. Mas, por exemplo, eu sou casado. Eu vou olhar para minha esposa lá no céu. A Josi foi minha esposa aqui na terra. Eu vou olhar para ela e vou falar: quem é você? Tem um tempo pra fazer isso. Te conhece? Não, já te vi. Eu vou olhar pra ela e vou dizer: ó, você me orou, hein? Corpo glorioso é chique. Se ela tivesse aquela língua piscando. Brincadeira, né? Mas no céu eu vou olhar pra ela e vou saber que ela foi minha esposa. Ela não vai ser minha esposa no céu, porque no céu não há casamento, diz Jesus. Mas Senão ia gerar confusão. senão ia dar uma briguinha, né? Quem ficou viúvo? É meu, não é meu, não é meu. Hoje vai casar com Jesus. Né? No céu não haverá casamento, porque todos nós no céu viveremos uma única e exclusiva união. Aquela que já deveríamos ter começado aqui. A união com Deus. Né? Então, no céu não haverá casamento, mas no céu os afetos não são anulados. Eles não são apagados. Eles só não são distorcidos. Eles só não são desequilibrados. Então, lá no céu, eu não vou amar mais a minha filha, a Ana Teresa, do que eu vou amar aquele Sozezinho que eu nunca vi na vida. No céu não existe afeto desordenado. No céu tudo está ordenado para a vontade de Deus. E todas as coisas estão ordenadas para Deus. A matéria morreu. A matéria passou, mas a alma imortal não. E onde é a sede dos nossos afetos, nossos sentimentos, nossas memórias, nossa vontade, nossa liberdade? Na alma. Aqui existe um dado muito importante.
Sabe quando vocês vão para adoração ao Santíssimo? Quem tá ali naquele pão? Jesus. Jesus é a carne de Jesus. É. Mas é um pedaço de carne assim, igual aquele que você busca lá no açougue? Não. É ele, o corpo inteiro. Corpo, Sangue. sangue, Alma e alma. Jesus está ali com a sua alma. A sua alma imortal. Se ele está ali com a sua alma imortal, Jesus na hóstia consagrada, ele tem sentimentos. Ele sente. Ele tem memórias. Ele tem afetos. Se Jesus está inteiro na hóstia consagrada, todas as operações da alma de Jesus estão ali presentes. Tudo aquilo que ele viveu com a mãe dele, com o pai dele, com os apóstolos, que ele viveu na paixão, está presente na hóstia consagrada. Jesus é sensível na hóstia consagrada. Estão vendo que a eternidade não apaga a operação da alma? Nós vamos levar tudo que estamos vivendo aqui. Por isso, o cuidado que nós precisamos ter com aquilo que vivemos. E ao pensar na imortalidade da alma, nós precisamos pensar na necessidade de uma vida moral. Porque se a alma é imortal, as escolhas que a gente faz enquanto a gente está no corpo, elas têm repercussões eternas. Elas têm repercussões na vida eterna. São Tomás, ele ensina que depois da morte, a alma segue o seu destino conforme as escolhas que ela fez aqui na Terra. Então, ou ela vai viver a visão beatífica de Deus, ou ela vai viver a condenação. E digo para vocês, não existe arrependimento depois da morte. Porque a partir do momento que a alma se desliga do corpo, nós vamos receber a recompensa. Nós vamos viver a repercussão das escolhas que nós fizemos enquanto estávamos no corpo. É exatamente por esse motivo que a gente reza pelas almas do purgatório, porque elas não podem mais fazer nada por elas. Nós podemos. A gente reza pelas almas do purgatório porque elas não podem mais se ajudar como nós podemos nos ajudar aqui na Terra. Então, o tempo da conversão, o tempo da mudança de vida, o tempo do fazer o caminho do se tornar semelhante a Deus é agora. Não pode ser adiado para amanhã, para segunda-feira, como as nossas dietas. É para agora. Eu preciso tomar uma decisão interna, porque eu fui dotado de liberdade para isso. De usar, inclusive, as circunstâncias que estão ao meu redor, para que, não podendo mudá-las, permita que elas me transformem. Isso nos faz semelhança de Deus. Quando não podendo mudar as coisas, eu deixo que as coisas me modifiquem. Santo Agostinho diz que Deus é suficientemente poderoso para tirar um bem permanente de um mal aparente. Deus não criou a morte, gente. O livro da sabedoria diz que a morte entrou no mundo por inveja do demônio. Deus não criou a morte. Mas Deus sabe tirar um bem permanente de um mal aparente. O bem permanente que Deus tira da morte é fazendo dela a ponte do nosso retorno para Ele. A morte é uma travessia. Nossa Senhora diz que a morte é como um véu. Sabe o insufilme do carro? Quem tá lá dentro do carro, com aquele insufilme preto, vê tudo tá lá fora. Mas e quem tá do lado de fora? Não vê nada lá dentro. A morte é um insufilme. Se você rasga o insufilme, você vê claramente
No momento que a gente morre, a gente rasga o insufilme e enxerga o que tem lá do outro lado. Isso não nos tira o direito de sofrer, de sentir. É tão interessante que Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele chora. O menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Sempre fiquei intrigado. Por que ele chorou se ele sabia que ia ressuscitar? Se ele tinha poder para ressuscitar. Por conta das operações da alma. A alma tem afeto. A alma sente empatia. Jesus viu o sofrimento de Marta e Maria, como vê também o seu sofrimento. Deus não está distante da sua dor, mas Ele quer que você lembre que a morte não é o fim da linha. Que aquilo que você amou e que não está aqui fisicamente mais, permanece vivo, porque é imortal. Eu lembro o dia que a Ana Teresa, minha filha, nasceu, o quanto que eu fiquei assombrado pelo fato de que eu fui feito pai de uma alma imortal. Existem muitas e múltiplas dores que nos visitam. E talvez a pior delas é essa dor de perder uma pessoa amada. E confesso para vocês que nem gosto desse conceito de perder. Que quem perde não sabe onde está. Eu não perdi. Porque eu sei onde está. Você não perdeu sua mãe, Luana. Eu devolvi ela pra... Porque você sabe onde ela está. Quem perde não sabe onde está. Eu sei onde está. E depois dessa nossa noite de hoje, entendendo que Deus nos fez uma alma imortal. E que existem provas filosóficas para isso, que nos levaram a entender hoje que nós não somos só essa matéria. Poxa, dói, rasga o coração e a alma. Mas me consola a certeza de que haverá um reencontro. E não um reencontro qualquer de duas pessoas estranhas que nunca se viram ou que se esqueceram uma da outra. Porque nós entendemos também nessa noite que os nossos afetos são preservados. Morrer não é uma despersonalização, gente. Ao contrário, quando nós morremos, nos tornamos puro espírito, nos desligamos dessa matéria, nós enxergamos as coisas com muito mais clareza do que até aqui enxergamos. Um dia haveremos de entender em Deus tudo que passamos, tudo que tivemos que passar, o porquê passamos e o quanto, sem perceber, fomos sustentados pelo favor e pela graça de Deus. Eu quero encerrar com um versículo bíblico, podemos? Sim. Vamos encerrar? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu gostaria de 2 versículos. O primeiro, Aqui? vamos para Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Amém? Vamos lá do versículo 39. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós.
O outro, porém, o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas este não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos aqui a morte de um homem que recebe da boca do próprio Filho de Deus a garantia da imortalidade da sua alma. Hoje estarás comigo no paraíso. Outro versículo, 2 Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, um pouquinho aí pra frente. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Qual que é o versículo? 2 Coríntios 5, 1. Amém? Não. 2 Coríntios 5, 1. 2 Coríntios 5, 1. De fato, sabemos que se nossa casa terrena, que é como uma tenda, for destruída, receberemos de Deus uma morada, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. É por isso que gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celeste. Isso, porém, desde que, ao nos desvestirmos, não sejamos encontrados nus. Quando essa morada aqui for desfeita, há uma morada para nós sendo preparada de maneira eterna em Deus. Mas existe uma condição que o apóstolo está dizendo. Isso, porém, desde que, ao nos desvestirmos desta matéria, não sejamos encontrados nus. Espera aí, morrer não é se desvestir? Que nudez é essa que nós não podemos ser encontrados? A nudez das virtudes. A nudez da graça. Porque se a alma é o princípio de vida do corpo, a graça é o princípio de vida da alma. Repito, se a alma é o princípio de vida do corpo, a graça é o princípio de vida da alma. O que eu estou chamando de graça? A ausência de pecado grave. Por que a gente chama o pecado de mortal? Isso é pecado mortal. Porque ele mata a alma. É isso que o apóstolo está dizendo. Não sejamos encontrados nus da graça. Ao nos desvestirmos desse corpo, não sejamos encontrados como foram encontrados Adão e Eva no paraíso. Nus. Vocês se lembram que quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus? Que nudez é essa? É sem roupa? Não, é a nudez da graça. Eles estavam despidos daquela graça santificante que eles receberam quando foram criados. Que o Senhor, ao nos chamar, nos encontre vestidos com as vestes batismais, as vestes da graça santificante, as vestes da santidade. Amém? Amém. Eu vou passar para Fernanda fazer a oração. Mas antes eu só queria compartilhar uma coisa com vocês que tem a ver um pouquinho com isso que a gente conversou e tem a ver com essa coisa da alma imortal e do sopro de vida. É tão interessante que uma das melhores explicações que eu já vi sobre o momento da morte, eu gosto muito de ler sobre cuidado paliativo, pessoas em fase terminal. Uma das melhores explicações que eu já ouvi
é da medicina chinesa. Não sei se alguém já entrou em contato com esse tipo de teoria. Na medicina chinesa, os chineses acreditam que o nosso corpo, ele é como que feito dos 4 elementos: a terra, o ar, o fogo e a água. E quando a gente tem uma pessoa em fase terminal, o que a gente vê acontecendo no corpo dessa pessoa? É definhando. Desidrata. A degradação dos 4 elementos. Toda pessoa em fase terminal, ela tem sarcopenia. O que é sarcopenia? A perda de massa magra, massa muscular. Para os chineses, seria a degradação do elemento terra. Depois, toda pessoa, no seu leito de morte, no leito de morte natural, ela morre com um certo nível de desidratação. Por mais que ela esteja lá no soro e tudo mais, né? Faz parte do processo ativo de morrer. A degradação do elemento água. Depois, uma terceira coisa que se vê acontecendo é a degradação do elemento fogo. A temperatura do corpo diminui. Mas a última coisa que deixa o corpo da pessoa humana na hora da morte é o elemento ar. Qual a coisa que a gente faz por último na hora de morrer? Suspiro. Mas pergunto pra vocês, qual é a primeira coisa que a gente faz quando nasce? Dizem que a gente chora porque dói a beça. É verdade, Thaís? Não. Mas a primeira coisa que a gente faz quando sai daquela aguaceira toda da barriga da nossa mãe é chorar, abrir os pulmões, respirar. A primeira coisa que nós recebemos quando nascemos é o sopro de vida. A última coisa que nos deixa também é o sopro. Isso nos lança, nos arremessa para Deus. Nós somos suas criaturas, somos seus filhos, criados e amados por Ele. Ele nos deu uma alma imortal por causa de uma coisa. Ele nos quer junto dele. Deus não queria que a gente acabasse aqui. Por isso, caminhemos na direção da semelhança daquele que nos fez a sua imagem. Amém? Amém. Você vai rezar, Fernanda? Agora é judiar, depois desse tão profundo. Bora lá. Você vai vir toda quarta, Bruno? Aqui eu tenho querigma. O querigma, vocês fazem o querigma. É mesmo, eu tenho. Já encerrou. Não. Chega aqui. Tem que caber todo mundo aqui queria, mas vocês já estão inscritos. É uma alegria, Bruno, te receber e te ouvir. Como é bom, né? O seu carisma, ele ajunta e ele também nos remete para o alto, para esse lugar de eternidade, né? Para o lugar do encontro. Amém. Realmente a sua essência se faz, né? Presente aqui. Que possamos fechar os nossos olhos nesse momento e deixar que essas palavras que o Bruno trouxe possa selar a nossa alma. Porque nascemos dele, vivemos nele e para ele. Nascemos dele e retornaremos para ele, para esse lugar de eternidade.
Ainda que muitas vezes a nossa alma esteja abatida, ansiosa, deprimida, assim como Davi dizia: ó minha alma, por que estás tão abatida, tão ansiosa? Espera em Deus. Espera naquele que é eterno e que habita em ti. Quantas vezes somos seduzidos, caímos em ciladas? Quantas vezes carregamos em nosso corpo as marcas de Cristo, as perseguições, as incompreensões, mas também carregamos o poder da ressurreição. E podemos terminar esta noite na certeza desse versículo tão profundo que o Bruno encerrou. Dimas era o nome daquele ladrão? No seu último suspiro. Talvez a decisão que nós precisamos tomar hoje possa nos dar acesso à eternidade. Naquela decisão de Dimas lá na cruz, aquela decisão correta em que ele se reconhece pecador e reconhece a divindade de Jesus. E ali mesmo, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, uma decisão correta na sua vida pode anular todas as decisões erradas que você tomou até aqui. A última decisão daquele homem foi a decisão mais correta que ele teve, que foi capaz de anular todas as outras decisões erradas. Hoje o Senhor te trouxe aqui para que você decida, porque é a sua decisão que vai fazer você acessar ou não a eternidade que já habita em você. E junto com Maria Santíssima, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor nos traz hoje a reflexão das nossas decisões. Que a nossa alma possa descansar em Ti. Que a nossa alma nesta noite possa encontrar em Ti o lugar, o refúgio seguro em nossa angústia e em nossa aflição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria de só mais um pouquinho a caridade de vocês, porque o Espírito coloca no meu coração de que nós não podemos sair daqui hoje somente com a nossa mente esclarecida, mas Ele quer que nós saiamos também com os nossos afetos cicatrizados. Amém. Toda missa, nós rezamos que nós cremos na comunhão dos santos. E o que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é a ligação da igreja aqui da terra com a igreja que está na eternidade. Nós estamos separados da eternidade só por um véu. Um véu que nos faz não conseguir enxergar com os olhos dos nossos sentidos. Mas a eternidade é uma realidade. Talvez existam tantas perguntas dentro do nosso coração, tantos porquês não respondidos.
Mas eu gostaria que nessa noite nós fôssemos cicatrizados pela verdade de que tudo permanece no controle da providência de Deus. Amém. E que aqueles que nós amamos não estão perdidos. Olhem para o céu cheio de estrelas que Jesus nos deu nessa noite. E eu gostaria que vocês pensassem naquele afeto, naquela pessoa que já está lá. Não que virou estrelinha, porque deve ser uma chatice virar uma estrelinha. Mas naquela pessoa que está lá, triunfando do lado de Deus. Alegre, feliz, rezando por você. Alegre porque você está aqui, inclusive. Todos os videntes de Nossa Senhora na história, quando terminam as aparições de Nossa Senhora, eles têm vontade de morrer. Porque eles queriam ver ela de novo. Porque é muito bonito aquilo que vem do céu. Eu vou cantar uma música e que essa música seja a cicatrização da sua dor. A partir da certeza de que você se despediu de alguém imortal. Você sepultou um corpo, você lacrou um túmulo, mas você não sepultou uma história. Você não sepultou uma essência. Aquilo que você amou e ama permanece vivo. Não, eu não vi a sua cura se cumprir. Eu não vi o seu milagre acontecer. Nada que eu pedi a Deus aconteceu. Tô tentando achar o rumo por aqui. Vou reaprendendo ser sem ter você. Descobrindo em mim o que você deixou. Grito seu nome, desejoso de respostas, quando vejo a mesa posta e o seu lugar sem ter ninguém. Mas nessa ausência, sei que existe outra presença, uma força que sustenta e que me faz permanecer de pé. É Jesus, meu Deus humano, meu Deus humano, que conhece a dor de ver partir a quem se ama, que chorou de saudade, que sofreu por seus amigos e que não me abandona quando eu não sei compreender. Porque você partiu, porque você se foi, e porque o milagre não se deu como eu pedi. Porque você partiu, porque você se foi, e porque o milagre não se deu como eu pedi. Use agora as potências da sua alma. Pensa. Reúne agora o afeto da sua alma e faça agora a comunhão dos santos. Faça
Faça agora comunhão com o céu. Pense. Traga à memória tudo aquilo que você tem de bom com relação a quem se foi. Jesus, ao se despedir dos seus amigos, ele diz: vou para a casa do Pai lhes preparar um lugar. Aqueles que nós amamos e que já voltaram para a casa do Pai estão colocando a toalha branca na mesa para nos receber um dia. Mas Jesus sabe de que barro nós somos feitos e do quanto nos dói essas ausências. Ele não nos julga, mas Ele nos recolhe no seu colo. Deixe o Espírito Santo agora cicatrizar a sua dor. Deixe o Espírito Santo agora cicatrizar a sua saudade, que não quer dizer anulá-la, mas quer dizer arrancar do seu peito essa espada que te sangra. Faz dessa canção a sua oração, o seu grito, o seu desejo de ser recolhido nessa noite, no abraço e no colo de Deus. Não, eu não vi a sua cura se cumprir. Eu não vi o seu milagre acontecer. Nada que eu pedi a Deus aconteceu. Tô tentando achar o rumo por aqui. Vou reaprendendo ser sem ter você, descobrindo em mim o que você deixou. Porque somos eternos, deixamos legados, deixamos herança. Grito seu nome, desejoso de respostas, quando vejo a mesa posta e o seu lugar sem ter ninguém. Mas nessa ausência sei que existe outra presença, uma força que sustenta e que me faz permanecer de pé. Te ergue. É Jesus, meu Deus humano, meu Deus humano, que conhece a dor de ver partir a quem se ama, que chorou de saudade, que sofreu por seus amigos e que não me abandona quando eu não sei compreender. Porque você partiu, porque você se foi, e porque o milagre não se deu como eu pedi. Porque você partiu, porque você se foi, e porque o milagre não se deu como eu pedi. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é assim, agora. Alguém quer falar alguma coisa? Como chama essa música? Joga ela lá no grupo. Foi no grupo aí. Jesus, meu Deus humano. Essa música foi composta pelo padre Fábio de Mello quando o padre Léo morreu. Nossa.
Com essa música eu fiquei lembrando do meu irmão que morreu de Covid, porque aqui era a casa dele, sabe? Aí ele pedia pra eu plantar as flores pra ele. Aí eu fiquei olhando pra essas árvores aqui. Foi ele que pediu pra eu plantar elas pra ele. É uma maneira de eu lembrar dele, através da natureza, entendeu? Judas até. Judas. Emocionante, né? Alguém quer falar alguma coisa? Nossa. Para quem não sabe, este grupo nosso, ele surgiu através do luto de várias perdas durante a Covid, porque ninguém tinha resposta, né? A Luana tinha perdido a mãe dela um pouco antes, a Natália perdeu o pai dela, a Poliana perdeu a irmã, a Amanda perdeu o pai, eu perdi meu irmão. E aí nós juntamos os destroços todos e fomos procurar caçar, saber quem que é esse Jesus que cura essas tristezas, né? Entender que não foi ele. Ele não é mau, ele não levou eles por maldade, né? E porque o tempo deles já havia chegado. E eu havia prometido, eu havia pedido muito, e com certeza todo mundo pede, que Deus faça um milagre para a pessoa melhorar quando ela está doente. Aí meu irmão morreu, eu falei para ele que eu seria o milagre que tanto eu pedi a Deus que fizesse na vida dele, porque como ele morreu, ele não precisa mais de milagre. Quem precisa sou eu que estou aqui na terra. Então seria esse milagre na vida dele, transformar esse lugar aqui para acolher as pessoas que sofrem e que querem conhecer um pouco mais de Jesus, é muito gratificante, né? E também nós estamos muito felizes de receber vocês duas, tá? A Camila e a Roberta. Nós estamos muito felizes mesmo de receber as duas e dizer que nós estamos em oração por vocês e que essa noite tenha servido para ajudar um pouco vocês na caminhada de vocês, né? Então, muito obrigado a todos que vieram, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês deixam só eu para falar? Você quer falar alguém? Cadê o povo? Ninguém quer falar, não? Fica todo mundo olhando, Bruno. Todo mundo anestesiado. Tá. Foi lindo. Ou ninguém entendeu nada. Nossa. Tem que ter um nome na cabeça. Tá certo, gente? Então, muito obrigado. E nós vamos só comer um salgadinho aqui, porque todo mundo que a gente traz de convidado, a gente, pela primeira vez, a gente oferece um salgadinho com refrigerante. Então hoje não tem ninguém, né? Segundo. Bruno, é a primeira vez. Primeira vez. É porque eu já fui. Nesse grupo, sim. Nesse grupo é a primeira vez. Não, nós já fizemos outras coisas com o Bruno. Verdade. Uma noite maravilhosa aqui, Nossa. né? Foi, Que veio das trevas. Ah, é mesmo? Não, mas isso aquilo foi lá foi o mesmo. ofício das trevas, né? Vamos fazer de novo, não vamos fazer isso. É na quaresma, lá. Ali, o pessoal tá ali, viu? Ah, é mesmo, tá aí. Verde. Gente, vamos marcar já. Se eu puder. Eu fiz das trevas, vamos. O Bruno fez um evento aqui na Semana Santa que chama Ofício das Trevas. É quando os 12 apóstolos vão abandonando Jesus um a um. E passou o Espírito Santo passou aqui no céu. E todo mundo viu ele, assim, pomba branca. Na hora que o Bruno falou para olhar no céu, todo mundo olhou, tinha uma pomba branca passando. Foi sobrenatural, né? Esse lugar é maravilhoso, gente. Aí olha assim. Já marca aí. Então, tudo bem? Ofício das trevas. Então, Bruno, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que o seu horário é muito restrito, que a sua agenda é muito cheia. Você ter aberto, você ter abrido um espaço aqui pra gente é maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa as palavras difíceis, né? Mas quando eu rezava por esse momento, o Espírito Santo colocava isso no meu coração, né? Nós precisamos amar mais a nossa razão. O Papa João Paulo II fala que a fé e a razão são duas asas. Ninguém voa de uma asa só. Quem voa só com a asa da fé
não levanta voo. A gente só levanta voo com a asa da fé e da razão. Então, às vezes, a gente precisa forçar um pouquinho a barra para entender, para aprofundar, senão a nossa fé fica muito superficial. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão se esquecer o quanto nós somos imortais, né? E que nós temos provas filosóficas, teológicas, materiais para entender que nós somos imortais. Então, ninguém perdeu ninguém, né, gente? Não. Tô todo mundo muito consciente de onde nossos afetos estão. E o Bruno vai fazer um convite para vocês. Nossa Senhora, Adriano. Querigma. Mas o convite é a gente ter o Querigma, né? Dia 20 agora, de fevereiro, todas as quintas-feiras. O Querigma é um estudo bíblico, doutrinário, principalmente para quem quer entender um pouco mais as bases da nossa fé católica, tá? E também dia 15 agora, passando esse sábado e no próximo, nós vamos ter um retiro de silêncio. Retiro de silêncio, que se chama Castelo Interior. O nosso tema do Retiro de Silêncio esse ano vai ser Quando é Deus quem pergunta. Nós vamos viver o retiro com uma pergunta de Deus. A pergunta que ele fez para Adão: onde estás? Então nós vamos passar o dia todo em silêncio. O retiro começa às 8 da manhã, tem um café da manhã, em seguida tem uma pregação que eu vou fazer com essa temática da pergunta de Deus a Adão: onde estás? E depois nós vamos passar o restante do dia no monte, em silêncio. Cada um escolhe uma árvorezinha, uma sombra, para ficar debaixo dela. E nós vamos passar o dia em silêncio, com a voz de Deus nos perguntando: onde estás? E agora? Né? Nós vivemos na sociedade do ruído, né? Na ditadura do barulho. Então é muito difícil, eu sei, fazer silêncio, mas ele é essencial. E a gente termina ali por volta de 2, 3 horas da tarde. Ninguém vai morrer por causa disso não, né? Eu tô indo pra um retiro de silêncio no carnaval inteiro, lá em Belo Horizonte. Ficar de sábado até terça-feira calado. Não pode conversar nem na hora de comer. A Marília não tá, não. Nossa, Não tem cadeado não. Meu Espírito Santo dá um jeito no cadeado. Para Deus tudo é possível. Né? Só ele. Mas a gente só consegue responder essa pergunta de Deus, né? Onde estás? Se a gente faz silêncio para de fato olhar para onde a gente está, né? Então fica aí o convite. E quem ainda não conhece a comunidade, nós temos lá o Instagram, @comunidade.visivida. Isso é uma alegria poder dividir com vocês esses momentos. Gostaria de voltar, viu, Gustavo? Em outro momento. Às vezes a gente fazer uma temática. Às vezes a gente fazer uma temática só sobre o céu. Hoje eu fiquei entre duas temáticas: a imortalidade da alma ou o céu. Porque geralmente a gente tem informação sobre purgatório, inferno, não sei o quê. Pouco se fala do céu, né? Então, o paraíso celeste, né? A felicidade dos bem-aventurados. Talvez seja um bom tema para a gente poder pensar uma próxima vez, tá? Obrigado pela caridade. Deus abençoe a todos.